tudo bem com vocês? Meu nome é Ariadne, eu sou pedagoga, psicopedagoga e fisioterapeuta. Eu trabalho na rede estadual de ensino como pedagoga, também atendo no consultório, com terapias de florais, com acupuntura, terapias alternativas e psicopedagogia. Nós estamos hoje aqui para falar sobre a aula remota e a EAD na perspectiva da educação infantil. Como que os nossos pequenos, como que as nossas crianças vão vivenciar uma aprendizagem a partir desse período, Nessas aulas remotas, esse período de pandemia. Então, que todos nós professores, a gente está tendo que se reinventar, Reinventar o saber pedagógico, reinventar a nossa prática pedagógica para poder oportunizar para os nossos alunos, principalmente para os nossos pequenos, o melhor conteúdo da melhor forma, com uma metodologia aperfeiçoada justamente para esse tipo de período, para esse período de pandemia, Eu acho que primeiramente é importante a gente entender a diferença da aula remota para a EAD. Porque muitas pessoas falam assim, não, meu filho tem EAD, nossa, meu filho é tão pequenininho e está fazendo EAD. Então, na verdade, não é bem isso, A aula remota, o ensino remoto, ele vem de uma perspectiva emergencial. Então, o ensino remoto, ele ocorre somente numa perspectiva emergencial, como é o que nós estamos vivenciando com a pandemia do Covid-19, de forma emergencial. E a EAD não, a EAD ela é pensada, estruturada do começo ao fim para ser uma educação à distância, Então, tem uma metodologia específica, a EAD ela é elaborada e ela já tem dentro do seu contexto, do seu planejamento, o início, o meio e o fim. E o ensino remoto não, o ensino remoto é aquilo que nós estamos fazendo neste exato momento, que é o que a gente está adaptando para proporcionar uma aprendizagem na casa dos nossos alunos, E tratando-se de educação infantil, eu acho que o segundo ponto, eu acho que ficou claro então agora, Ensino remoto e EAD. Ensino remoto é a perspectiva de uma aprendizagem emergencial, de um ensino emergencial, como é o caso que nós estamos vivenciando, e a EAD não. A EAD ela é pensada e estruturada totalmente do começo ao fim para a educação à distância, Então, metodologias aplicadas é totalmente diferente. Então, assim, tratando-se dos nossos pequenos, a gente precisa, obviamente, do apoio da família. Para nós atingirmos a família, eu acho que fica a dica para vocês da gente utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis, Quais são as ferramentas tecnológicas mais utilizadas aqui no Brasil nesse contexto? Nós temos o WhatsApp, Então dá para fazer um grupo de pais. Nesse grupo de pais você pode ir repassando vídeos explicando como que é para fazer a atividade, assim como exemplificar com fotos essas atividades, e exemplificando e explicando de uma forma sucinta, de uma forma objetiva, para que os pais, os responsáveis, compreendam o objetivo da atividade e possam aplicar com os seus filhos em casa. Então, sempre procurar nesse contexto colocar coisas práticas, instrumentos, objetos, algo do uso diário do uso diário da criança, para que facilite esse processo para os pais, para que os pais consigam desenvolver essas atividades com as crianças. Então, uma das ferramentas mais utilizadas aqui no Brasil é o WhatsApp. Uma segunda ferramenta muito utilizada também é o Facebook, em que você pode, junto com a coordenação pedagógica da escola ou com a equipe gestora da escola, com a direção da escola, marcar uma live pelo Facebook para explicar aos pais como que funciona essa metodologia do ensino remoto, Então, você pode marcar essa live e a partir dessa live sanando dúvidas dos pais, que os pais eles possuem muitas dúvidas, E também aproveitar a oportunidade de explicar que o brincar é coisa séria na educação infantil, Que às vezes alguns pais, algumas pessoas, elas pensam, meu filho tá indo para a escola só para brincar. E agora
nesse ensino remoto, mas então é só isso que a professora faz? Eu vou ter que ficar em casa só brincando com meu filho? Né? Então, também serve para explicar aos pais que a brincadeira ela é uma coisa séria, né? Então, é a partir do brincar, a partir do simbolismo, a partir do simbólico, que as crianças elas vão efetivando a aprendizagem a partir dos exemplos, a partir das experiências, a partir da prática, do toque dos objetos, das texturas, da exploração das cores, dos tamanhos, né? Então, fazer toda essa explicação com os pais. Então, uma live, por exemplo, no Facebook, é uma ferramenta excelente, porque daí você tem uma abrangência maior de pais, você pode ter o apoio da coordenadora pedagógica da escola, você pode ter o apoio do diretor, da diretora da escola, né? Então, é uma prática extremamente viável para se dialogar e sanar dúvidas dos pais que fiquem pertinentes, né, nesse período de ensino remoto. Uma terceira ferramenta, que também está sendo muito utilizada, é o Google Meet, né? Então, o Google Meet, ele também é gratuito e vocês podem utilizar com uma perspectiva um pouco diferente ali do Facebook, porque o Meet ele tem uma interação maior, né? Então, ao mesmo tempo que você está ali online, que o pai também está online e ele vê você, você também pode ver os pais, né? Então, eles podem colocar ali online, eles podem sanar dúvidas ligando o microfone, desse tipo de ferramenta, e já tem uma interação muito maior, digamos assim, do que no Facebook. No Facebook fica ali apenas a parte escrita, né? Fica a parte do texto, né? Então não tem essa interação de uma forma muito mais direta. Então, assim, o Google Meet também é uma excelente ferramenta, só que ele tem uma abrangência um pouquinho menor, né, do que o Facebook, mas fica então a dica dessas 3 ferramentas para vocês. Então nós já vimos a diferença do ensino remoto para a EAD, nós já conversamos sobre as ferramentas mais utilizadas aqui no Brasil em relação a esse ensino remoto, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre dicas, né? Como que você pode dar dicas aos pais de como trabalhar em casa com os seus filhos, né? Como trabalhar essas atividades, como fazer todas as atividades que vocês estão oportunizando, né, para os nossos pequenos. Então, assim, a primeira dica é de vocês fazerem uma relação, né? Por exemplo, avisar aos pais que primeiro tem que ter um ambiente propício, para os pais tentarem ter uma rotina em casa, né? Então a criança acorda, faz a sua higiene, toma o seu café, depois do café, às 9 ou 10 horas, faz ali a sua atividade. Aí depois da sequência, né, diária da casa, da rotina da casa, em fazer o seu lanche matinal, em almoçar, né, dormir, tem a sonequinha da tarde, né, então assim, primeiro passo é orientar os pais a terem uma rotina, porque a criança, ela necessita desse tipo de rotina, né, é a partir desse tipo de rotina que ela acaba internalizando os conceitos até mesmo de organização e posteriormente conceitos de autonomia, né, então para que eu tenha a minha autonomia, eu preciso saber os horários, e eu só vou saber os horários se eu tiver essa rotina, e a rotina, quem proporciona para os nossos pequenos somos nós adultos, né. Então, acho que a primeira dica é essa. Então, a primeira dica é você colocar aos pais que estabelecer essa rotina. A segunda dica é, além de estabelecer essa rotina, colocar um período, né? Para que a criança ela possa realizar ali, né? E não forçar a criança a realizar. Por quê? Porque o ser humano ele é diferente um do outro, né? Então a gente tem que respeitar a individualidade das crianças, dos nossos pequenos. Porque as crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos, elas também já possuem a sua individualidade e também existe a questão das modalidades de aprendizagem. O que são essas modalidades de aprendizagem? Tem criança que aprende de uma forma muito mais sinestésica, pelo toque, né, ali sentindo as texturas. Tem criança que ela já tem uma memória visual muito mais aguçada, outras crianças uma memória auditiva. Então é muito natural explicar aos pais que é natural que cada criança, cada filho, ele tem uma forma de aprender e que essa forma de aprender tem que ser respeitada. E que às vezes uma atividade de música, por exemplo, já não chama tanta atenção quanto uma atividade relacionada à textura.
né? Quanto uma atividade relacionada às cores, por exemplo, a um estímulo visual, né? O importante é nós, professores, né, sempre priorizar, tentar trabalhar com todas as modalidades de aprendizagem, né? Então, no decorrer da semana, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão das atividades da semana para os pequenos, né? Mas assim, no decorrer da semana, tentar diversificar esses tipos de atividades para que a gente possa atingir o maior número de crianças de acordo com a sua modalidade de aprendizagem para chamar a atenção, né, daquela atividade para a criança. Então aí vai ficar uma outra dica para vocês professores também, que é a questão das atividades, né? Então a gente sabe assim, primeiro que os pais, eles são pais, eles não são professores, né? Nós somos professores, nós que estudamos, nós que sabemos, temos ali toda a noção do saber pedagógico. Então é importante deixar claro para os pais, assim, que é um ensino remoto, que é temporário e a parceria da família com a escola em relação a isso. E que, por este motivo, as atividades, além de serem atividades diferenciadas, elas também podem ser atividades reduzidas, né? Então, por exemplo, a criança ela vai para a escola de segunda a sexta. Então, nós, professores, nós programamos, né? A gente faz todo um planejamento e no nosso planejamento, no plano de trabalho de ensino, a gente coloca lá atividades de segunda a sexta, nós temos a nossa rotina, o nosso horário, tudo isso que a gente já conversou e que é importante manter, tentar manter em casa, né? Porém, no ensino remoto, a prioridade não é a questão do tempo, né? Ai, não, então eu vou mandar uma atividade segunda, vou mandar uma terça, uma quarta, quinta, sexta. Por quê? Porque os pais, eles não são professores e muitas vezes os pais também, eles estão com outros afazeres. Então, tem a questão dos problemas pessoais, né? Tem a questão socioeconômica dos pais também, que a gente está num período de pandemia. Infelizmente, algumas pessoas estão realmente perdendo emprego, está aumentando o índice, né, de pessoas nessa situação. Tem a própria questão do Covid-19, às vezes pode ter alguém doente na família. Então, assim, a gente tem que pensar em todo esse contexto também, né? Nessa parte social, nessa parte emocional dos pais, emocional das crianças. Então, assim, colocar atividades de segunda a sexta, a gente pode sobrecarregar tanto os pais quanto as próprias crianças. Sobrecarregar os pais por quê? Porque eles não são adaptados, eles não estão acostumados, eles não são professores. Né? Quem somos os professores e quem detém toda essa questão da prática pedagógica e tudo somos nós, professores. E a criança, ela também não está adaptada a ficar fazendo várias atividades com os pais, né? Porque às vezes ali no corre-corre, na correria do dia a dia, a mãe ou o pai, né, a pessoa ali que cuida da criança, às vezes coloca ela para assistir um videozinho, deixa ela ali no cantinho com um brinquedinho, né, para ela ir brincando e tudo. Então, assim, a forma como a criança vê os pais é diferente da forma como vê a professora, né? Então, com a professora, ele sabe que tem que pegar o papel, tem que tentar pegar o giz de cera, né? Então, ele já tem toda uma rotina já criada, elaborada e internalizada, né? Então, ele já sabe que ele vai para a escola e que ele vai fazer, né? Ele tem aquela rotina. E em casa, não, ele até pode ter um outro tipo de rotina, só que é algo novo dentro da rotina da criança. Então, isso também a gente tem que levar em consideração. O ideal é que no decorrer da semana sejam feitas poucas atividades, 2 ou 3 atividades sugeridas aos pais, né? E aí os pais vão tentando fazer e trocando as dúvidas com vocês por aquelas ferramentas que a gente já comentou aqui, né? De repente pelo WhatsApp, de repente entrar em contato pelo Messenger, pelo Facebook da escola, né? Ou de repente fica também sugestão, né? Outra ação que pode ser feita é marcar de 10 em 10 dias uma reunião com os pais ali pelo Google Meet, né? Então, de repente, tentar ali diversificar, porque realmente tem que deixar claro para os pais que a parceria escola e pais é extremamente importante, mesmo porque a gente sabe que essa fase do desenvolvimento infantil, essa fase inicial ali da educação infantil, é uma fase primordial para a gente, para formar a questão da identidade da criança, para trabalhar a autonomia,
tem muitos conceitos, às vezes a gente vê um adulto com algum tipo de distúrbio psicomotor e a gente fica, nossa, mas o fulano não sabe nem rasgar o papel para abrir o pacotinho da bolacha. Mas por que não sabe? Porque às vezes na educação infantil não foi trabalhada a coordenação motora fina dele o suficiente para isso, né? Então às vezes a gente vê algum distúrbio psicomotor em adultos que são resquícios da educação infantil, né? Então tem que priorizar isso também, tem que conversar muito com os pais, deixar bem claro que a brincadeira é uma coisa séria, tratando-se das atividades, né, que a brincadeira é uma coisa séria, que é um conteúdo, não é o brincar pelo brincar, e que posteriormente, se nessa fase da educação infantil, nessa fase de desenvolvimento da criança, se não for oportunizado para ela todas essas questões dessas atividades, como coordenação motora fina, por exemplo, né, coordenação motora grossa, lateralidade, todas essas noções, no futuro ela pode se tornar um adulto que tenha um ou outro distúrbio psicomotor devido a essa lacuna, né, que ficou lá na educação infantil. Então isso também é importantíssimo a gente estar conversando com os pais, né? Então vamos lá revisar de novo. A gente falou sobre a diferença do ensino remoto e a EAD. A gente falou sobre as ferramentas que podem ser utilizadas nesse período, né? WhatsApp, Facebook e Google Meet, que são as ferramentas mais utilizadas atualmente no Brasil. A gente falou também sobre algumas dicas, né? De como você trocar ideias com os pais e como explicar e priorizar e chamar a família, né? Para esse novo olhar da educação junto com você, professor, professora. Então agora eu acho que para a gente finalizar, a última questão que a gente pode estar conversando é sobre a questão da realização das atividades, né? Sobre aliás, a elaboração por parte de vocês, professores e professoras, em relação à elaboração das atividades. Então, tem lá toda a questão da sequência didática, né? Não vou me deter muito a esse assunto, porque, né, é uma ação pedagógica que todo professor sabe, todo professor conhece. Então, assim, tentar utilizar, focar em diversas modalidades de aprendizagem, né? Então, você pode colocar, num primeiro momento, uma atividade relacionada ao estímulo visual, ao estímulo auditivo, que pode ser uma música, um link no YouTube, de uma música que tenha uma sequência, que tenha um contexto, que tenha uma história, né? E em seguida, nas outras atividades, você pode, por exemplo, colocar uma atividade sinestésica, né? Colocar um circuito para os pais criarem com a criança um circuito, né? Passar por baixo da mesa, passar por cima da cadeira, descer, andar em linha reta numa corda, né? Então, criar ali uma atividade que seja sinestésica, que seja psicomotora, né? Ou até mesmo uma questão de textura, né? Sinestésica, colocar a exploração da textura, o algodão, de repente feijão, uma lixa, né? Dependendo ali do tipo de contexto. E depois ir passando por todas as modalidades. Numa mesma semana, se você fizer uma atividade ali reduzida, né? De 2 a 3 atividades, essa questão de colocar todas as modalidades de aprendizagem, ela realmente vai ficar muito complexa, né? Mas é assim, priorize ali as principais, depois na próxima semana, as que você não fez nessa semana, você pode fazer na próxima, né? E depois, com o passar do tempo, que os pais forem se adaptando, que os pais compreenderem toda essa questão, que o brincar é coisa séria, que a criança ela tem que ter uma rotina, que essa rotina ajuda a trabalhar a questão da organização tanto da família quanto da criança. Depois que eu passar essa fase ali inicial de adaptação desse ensino remoto, né, aí sim, de repente, você pode até colocar mais atividades ao longo da semana, né, mas a princípio são atividades um pouco mais reduzidas e dependendo até mesmo da faixa etária da criança, para não sobrecarregar a criança e nem os pais, você também pode, né, manter ali de 2 a 3 atividades semanais, porque assim, a prioridade é uma atividade bem feita, bem realizada, bem elaborada por nós professores, com uma boa dinâmica de acesso aos pais, de explicação dessas atividades, para que esses pais possam elaborar com a criança, porque o objetivo principal no final é a aprendizagem da criança. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa hoje aqui, desse nosso bate-papo. Vocês podem também estar me adicionando nas redes sociais, no Facebook e no Instagram.
Ariadne.twigg, Twigg, tá? Então esse que é meu nome, Ariadne Twigg. Vocês também podem estar me adicionando ali nas redes sociais pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar. Eu posso ir respondendo vocês também por lá, tá bom? Um forte abraço. Eu espero sinceramente que essa pandemia passe logo e que a gente possa, né, depois voltar a ter ali o nosso dia a dia, a nossa convivência com os nossos alunos, que nós professores que amamos a educação, que amamos o nosso trabalho, a gente com certeza está sentindo muita falta, né? Então, um forte abraço a todos, se cuidem e fiquem em casa. Um abraço, tchau, tchau.